Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma devocional? E o nosso texto é o Salmo 67, que nós iremos ler neste momento. O Salmo 67 nos diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve os povos, ó Deus, louve todos os povos. Alegre-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve os povos, ó Deus, louve todos os povos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Esse salmo aqui ele é escrito pelo salmista, e ele é um salmo que ele era cantado, ele era recitado no período de colheita, onde havia uma colheita farta ali, e eles louvavam a Deus com este hino. E o texto diz que Deus ele nos deu o mantimento, e por isso seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. É uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus ele tem feito ali na vida dos israelitas. Um coração grato. Não tem coisa melhor do que um coração grato na presença de Deus. Que nós possamos, neste dia de hoje, termos esse coração grato diante de Deus. Porque Deus ele tem nos abençoado, Deus ele tem nos abençoado de forma tremenda, de forma riquíssima. E o fato de estarmos aqui, respirando, falando, isso é uma dádiva de Deus. Então, Deus seja louvado por isso. Amém? Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor Deus, porque Tu tens, Senhor Deus, derramado as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Continua nos abençoando, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti não somos nada, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Pai, nesse momento eu te peço que Tu possa estar visitando, Senhor Deus, cada família representada, por cada jovem, cada adolescente, cada beneficiário do nosso projeto CDI. Continua com a Tua mão sobre eles, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, renovo para as suas vidas e tranquilidade, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula, semana 14, Grupo de Aliança. E o nosso tema deste dia é qual a paz que a nossa comunidade precisa. Nós estaremos refletindo sobre isso. Qual é a paz que a nossa comunidade precisa? Nós já falamos um pouco sobre paz e as suas definições, mas o objetivo desta aula de hoje é conhecer melhor a sua comunidade e identificar qual a paz que a sua comunidade precisa. Bem, nós já falamos sobre a paz, falamos sobre tolerância, solidariedade, falamos sobre dizer não às injustiças sociais, descobrimos o valor do voluntariado, reconhecemos o valor da parceria e do diálogo com a comunidade. E agora, após tudo isso, nós vamos tentar juntos responder às seguintes questões. Qual a juventude que a nossa comunidade precisa? Será que nos sentimos ouvidos? Será que conseguimos nos comunicar com os adultos de nossa comunidade para expor nossas ideias? Será que o diálogo entre a juventude e a comunidade existe de fato? Comunidade é um substantivo feminino, qualidade do que é comum, que pertence a todos, paridade, comunhão, identidade. Conjunto das pessoas que habitam o mesmo lugar, dos que pertencem ao mesmo grupo social, com o mesmo governo, cultura e história, ok? Bem, uma das temáticas que tem ganhado relevante destaque nas últimas décadas no cenário nacional refere-se aos constantes conflitos envolvendo comunidades tradicionais.
No Brasil existe atualmente cerca de 6 milhões de pessoas que compõem as comunidades tradicionais, sejam estas indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores, ribeirinhos e etc. A nossa convivência em meio, a outros indivíduos, ela é tão complexa, a ponto de existir uma área do conhecimento dedicada a estudá-la e a entendê-la, que são as ciências sociais. Um dos objetos mais complicados sobre a qual a sociologia ela se debruça é a sociedade. Como se define pela sua diversidade e dinâmica das relações dos sujeitos que a constituem. Como é que nós podemos, contribuir de alguma forma com a nossa comunidade? Qual é a paz que nós podemos trazer para a nossa comunidade? Lembrando que a nossa comunidade ela passa por diversos problemas. A nossa comunidade ela tem muitos problemas a serem resolvidos e você como jovem, você pode fazer o seu papel para que você possa tornar essa comunidade um lugar bom para se viver, um lugar onde você tenha satisfação em estar inserido dentro desse contexto. Lá nos evangelhos nós encontramos vários milagres que o Senhor Jesus ele operou. Alguns deles são narrados em um único evangelho, outros são narrados em 2 evangelhos. Todavia, esse milagre que nós iremos observar neste momento, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é narrado nos 4 evangelhos. E algo nos chama a atenção. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versos 5 ao 11, diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O texto diz que muitos ali foram alimentados. Aquele jovem ele se dispôs, com aqueles 5 pães e 2 peixes para ajudar mais de 5.000 pessoas. E o texto vai dizer que depois que eles comeram, que eles estavam fartos, ainda sobrou comida suficiente para encher vários cestos. Este milagre também é conhecido como o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, dado que João ele reporta que 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos fornecidos por um garoto, por um jovem, foram utilizados por Jesus para alimentar aquela multidão. E a reflexão que precisamos fazer nesse momento é: como é que você pode ajudar, influenciar de forma positiva a comunidade a qual você está dentro dela? Bem, há princípios que precisam ser observados. Os princípios para a voz dos jovens foram criados com mais de 500 jovens de diferentes regiões dos Estados Unidos, partindo da ideia que alguns elementos devem estar na base de todas as relações que incluam crianças, jovens e adultos. Então, esses princípios da voz dos jovens, ele foi idealizado para que houvesse, de fato, um diálogo sincero entre crianças, jovens e adolescentes,
sem preconceitos, sem reservas. E é justamente isso que nós iremos estar estudando nesse momento. Primeira coisa é respeito. Você dá e você recebe. Uma cultura de respeito, ela derruba os estereótipos baseados em idade. O que é que isso quer dizer? Que independentemente da idade, o indivíduo, a pessoa, ela precisa ser respeitada. Jovens respeitam adultos que os escutam e propõem perguntas desafiadoras. Então, a partir do respeito, se cria um relacionamento, um diálogo. Adultos respeitam jovens que os convidam a compartilhar suas habilidades, experiências e recursos. Uma cultura de respeito, ela permite que todos os participantes hajam para alcançar o que desejam e aprendam com os seus erros. Então você vê que há uma troca aí, né? Há uma troca nesse diálogo, nesse relacionamento, onde tanto o adulto como a criança ou adolescente, eles são respeitados de forma mútua. E isso é muito importante, né, para a nossa convivência. Outra coisa que é muito importante também é a questão da comunicação. Jovens são mais bem escutados quando os adultos dão um passo para trás e os jovens podem falar, né? Eu lembro que na minha infância, criança, jovem, não tinha vez, não poderia falar de forma nenhuma. E principalmente se tivesse havendo ali um diálogo entre adultos, uma criança jamais ela poderia falar algo, nem que aquilo ali viesse contribuir para aquele diálogo, mas não poderia se falar. Adultos são mais bem escutados quando são diretos e explicam por que pensam daquela maneira. É aquela coisa, né? O jovem ele quer saber, ele pergunta e muitas vezes o adulto ele não dá atenção ou não dá a atenção necessária, né, para responder, né, aquela pergunta que foi feita por uma criança ou por um jovem. Todas as ideias e opiniões têm valor e devem ser escutadas. Então, todas as opiniões e ideias, elas precisam ser escutadas, tanto dos jovens, adultos, como das crianças. Investimento. Isso leva tempo. Jovens e adultos devem, antes de tudo, colocar os seus medos de lado e apostar um no outro. Precisa-se confiar, precisa-se muitas vezes delegar responsabilidades aos jovens, aos adolescentes, para que eles possam aprender com o dia a dia, para que eles possam aprender com a prática. Os adultos devem proporcionar aos jovens a informação, a formação e o apoio necessário, para que eles alcancem o que querem. Além disso, os adultos precisam aprimorar suas próprias habilidades para trabalhar com os jovens. Os jovens devem investir tempo e energia para construir juntos e devem estar dispostos a aprender uns com os outros. E principalmente o jovem aprender com os adultos. Envolvimento significativo. O que é isso? É aquela questão, conte comigo, conte com a gente. Eu estou aqui à disposição. Envolvimento, é se envolver, não é isso? Envolver o jovem desde o princípio faz com que eles se apropriem do processo. Os adultos devem apoiar os jovens para assumir responsabilidades. A reflexão ajuda a todos a apreciar a importância do seu trabalho, daquilo que ele está fazendo, para si mesmo, para o seu programa, né, para o seu futuro e para a sua comunidade também, ok? Perguntas norteadoras para que você possa estar respondendo. Quais as barreiras que impedem o adolescente de ser um promotor de mudança na sua comunidade? Quais os sentimentos que são gerados nos adolescentes quando eles não são ouvidos? Então veja só, temos duas perguntas aí e eu preciso que você me responda, ok? Lembrando que, qual é a paz que nós podemos trazer para a nossa comunidade? Em primeiro lugar, nós precisamos visar a paz espiritual. Que a nossa comunidade, de fato, ela só vai ter essa paz, ela só vai alcançar essa paz se Cristo Jesus fizer parte, né, da sua vida, da sua existência. E nós fazendo a nossa parte,
Essa paz ela vai vir através do nosso convívio, através de uma procura de um relacionamento sadio com todos aqueles que compõem a nossa comunidade. Mas, em primeiro lugar, primordialmente falando, Cristo ele precisa ser o centro das nossas vidas. Aí sim, nós teremos comunidades sadias, comunidades que vivem realmente essa paz verdadeira, essa paz que excede qualquer entendimento. Amém? Que vocês possam estar refletindo na aula de hoje. E a nossa oração é que as misericórdias de Deus elas possam se renovar a cada manhã nas nossas vidas, como ela se renovou hoje. Amém? Fiquem com Deus.